Gabriel Metzler compartilha conosco a sua vivência como leitor e escritor com deficiência visual, trazendo reflexões sobre acessibilidade, inclusão e o poder da literatura em transformar realidades. Confrades e confreiras, vamos receber Gabriel Metzler com a palestra Literatura Sem Barreiras. Bom dia, gente. Bom dia. Uma alegria, uma honra enorme estar aqui nesse encontro das Academias de Letras do Paraná, voltando à minha cidade natal, Prof. Genoveva, que alegria te ouvir, te reencontrar. E eu fui um dos alunos dela nesse tempo dos 12 anos de matemática. Isso faz, não vou nem falar que foi no século passado, porque senão entrega algumas idades. Mas foi uma honra, né? Uma amiga que esteve presente em uns momentos mais difíceis da minha vida. Então, calma que eu já vou contar para vocês. Vamos lá. Todo mundo me ouve bem? Não. Então tá bom, não era só um teste mesmo. Por que eu fiz esse teste? Alguém sabe? Vamos lá, vamos fazer alguns combinados aqui. Durante a minha fala, por falar nisso, durante a minha fala eu vou conversar com vocês, vou fazer várias perguntas e eu quero que vocês interajam comigo. Só que levantar a mão, balançar a cabeça não me ajuda muito. Então vamos lá. Alguém sabe por que eu falei sem o microfone? Sim, não. Sim, não, sim. A grande maioria não. Quem disse sim? Por quê? Porque precisa da direção do som, porque você não me vê. É isso, mas é o contrário. Sim, provocar uma reflexão sobre a situação. Mais ou menos. Na verdade é o seguinte. Eu falo sem o microfone para as pessoas, caso tenha alguém com deficiência visual na plateia, sabe onde eu estou. Porque eu já perdi a conta de quantos eventos eu passei virado para a caixa de som, ao invés de estar olhando para o palestrante. Gabriel, mas você não enxerga. Como já foi falado algumas vezes ontem e hoje aqui, tem uma passagem do livro O Pequeno Príncipe que diz: o essencial é invisível aos olhos, só se pode ver com o coração. E é com esses olhos que eu vejo você hoje. Obrigado. Agora, eu quero contar para você a grande mudança que aconteceu na minha vida. Era um sábado, 13 de junho, dia de festa junina na escola.
uma escola aqui em Porto União, de onde eu sou natural, onde eu tive aula com a prof. Genoveva. E dia 13 de junho de 1998, festa junina, eu com 15 anos, alguns amigos com 13, 14, e nós tivemos a ideia de mexer com bombinha, com foguete. Algo que aqui era muito normal nessa época. De festa junina, fim de ano. E sem nenhum problema, nós passamos no mercado, eu e mais 4 amigos. Compramos alguns foguetes e fomos até a casa do Tiago. Quando nós chegamos lá, nós desmontamos alguns foguetes e começamos a colocar pólvora dentro de um cano de PVC. Sabe aquele cano de água que a gente tem em casa? Cano como esse aqui. Fechamos um dos lados com jornal, colocamos a pólvora aqui dentro e fechamos o outro lado também com jornal. Só que nós não tínhamos nada para colocar como pavio. E que nós pensamos? Vamos deixar aqui, outro dia a gente termina, acha alguma coisa e coloca. E nós saímos da casa. Só o Tiago ficou em casa. E ele nos chamou para voltar. Só eu resolvi voltar. Quando eu cheguei lá, nós resolvemos, mesmo sem ter o pavio, fazer um furo aqui na lateral do tubo. E o que nós pensamos? Ah, é plástico, né? O que fura o plástico? Um espeto quente, né? Claro, vai passar no plástico. Então nós fomos até a cozinha da casa do Tiago. Eu com o espeto na mão, ligamos, acendemos uma boca do fogão e comecei a esquentar. Começamos a esquentar a ponta do espeto. Esquentamos, esperamos um pouco, foi esquentando, até que quando a ponta já estava quase vermelha, quase incandescente, o Tiago segurou e eu espetei. Pau! Na hora a bomba explodiu, não teve tempo para mais nada, eu não estava enxergando mais nada, saí me guiando com a mão pela parede aqui dentro da casa. Nisso, os amigos que estavam ali perto, ainda os vizinhos, ouviram o barulho da explosão, vieram correndo. Eles nos encontraram gravemente feridos. Nós fomos levados até o hospital, passamos por longas horas de cirurgia. E no outro dia, quando eu acordei na UTI, eu queria saber do Tiago, como é que estava o Tiago, o que aconteceu com o Tiago. Veio uma enfermeira, perguntei do Tiago o que aconteceu, ela não falou. Veio o médico, eu perguntei, ela não falou, ele não falou. Até que minha mãe veio e conversou comigo. E ela disse: infelizmente o Tiago não resistiu. O Tiago faleceu em função do acidente. Eu passei por vários exames, vários procedimentos. Os médicos falaram que a visão do olho direito estava perdida, não tinha mais o que fazer. E do olho esquerdo, talvez fosse possível recuperar, mas com muita limitação. Então, o que era para ser uma brincadeira de jovens, acabou virando uma tragédia. Eu até recuperei um pouco da visão. Só que, no final de 2015, eu acabei perdendo totalmente a visão. Então, hoje, eu estou aqui com a venda, mas se eu tirar a venda, não muda nada para mim. Então, eu não sei se está claro, se está escuro, se a luz está acesa, está apagada. Então, uma brincadeira virou uma tragédia. E por que eu estou falando isso para você? Que isso tem a ver com a tua vida, com a tua história. Quando a gente pensa na questão da literatura sem barreiras, tem tudo a ver. Por quê? A gente vive num país com muitas e muitas pessoas que enfrentam barreiras para terem acesso a um livro, para terem acesso à literatura. E eu, como pessoa com deficiência visual ou cego, eu digo para você, a escrita é uma das formas mais inclusivas de comunicação. Pensando no meu caso, como pessoa com deficiência visual.
Por quê? Pense você num livro que você escreveu, num livro que você leu, que você ficou intrigado, intrigada. A hora que você começa a ler e você pensa assim: nossa, né, que o personagem estava andando numa casa e no lado direito tinha uma porta que levava para o quarto. Lá na frente ele estava chegando na sala. E quem estava lá na sala esperando por ele? Como era a decoração daquela mesa? O que tinha lá? Tinha um quadro na parede, tinha um relógio. Não tinha nada. Que cor era aquela parede? Que cheiro aquela casa tinha? Com palavras, com textos, é possível despertar muitos dos nossos sentidos, muitos dos nossos sentimentos. Só que a grande limitação aqui é como eu chego até esse texto. Porque eu cheguei aqui, sentei na cadeira, peguei o livro, virei para um lado, virei para o outro, passei nas páginas, e você sabe o que tudo isso disse para mim? Nada. Porque é muito legal. Esse é o meu livro. A capa é muito bonita. Como você sabe? Porque me falaram. Fizeram uma descrição dessa capa para mim. E o que tem dentro? Como que você sabe? Fui eu que escrevi. Agora, se eu pegar qualquer um dos livros em papel, impresso, se for um monte de folha em branco, ou se tiver um conteúdo maravilhoso, eu não vou ter acesso. E essa é a primeira reflexão que eu deixo para vocês. Para cada um aqui que escreve, publica, participa, é membro de academia de letras. Será que existem barreiras para que as pessoas cheguem até o seu conteúdo? Ou ele é um conteúdo, é um livro sem barreiras? Ah, Gabriel, mas o teu caso é um caso isolado. Poxa, um acidente, mexendo com foguete, com... Lógico que é. Lógico. Agora, quantos milhões de pessoas têm com deficiência no nosso país? Existem diversas pesquisas, diversos números que são apontados, mas uma coisa é fato: é bastante gente. Com deficiência visual, um número seguro para dizer para você é que são mais de 7 milhões de pessoas. É um número alto. É como se fosse a população da cidade do Rio de Janeiro. São quase 3 Curitibas e meia, 4 Curitibas. Se for pensar, Curitiba em toda a região metropolitana, pelo menos 2 vezes. Isso, uma questão da deficiência. Claro, pessoas cegas e pessoas com baixa visão são questões diferentes. Pensando na deficiência visual, quais são as principais causas? E na grande maioria das vezes evitáveis de perda de visão: diabetes, catarata, glaucoma. Muito provavelmente você conhece alguma pessoa que tem diabetes e está perdendo a visão, alguma pessoa, ou até mesmo você, a questão da catarata, já fez cirurgia, trocou por uma lente, e o glaucoma, que é um pouco menos conhecido, porém o seu estrago é gigantesco. Assim como a diabetes, uma perda de visão pelo glaucoma hoje é irreversível. E quando a gente fala em pessoas com deficiência, a gente tem as pessoas que nascem com deficiência e tem as pessoas que, por mais estranho que pareça, o termo utilizado é adquirem a deficiência ao longo da vida, que foi o meu caso. Quando eu nasci, na minha infância, na minha adolescência, eu tinha visão normal. E depois, em função de um acidente, eu adquiri a deficiência.
Vocês, como estudiosos das palavras, existem algumas palavras que são colocadas, né? Quem em sã consciência gostaria de adquirir uma deficiência? Eu vou lá, vou comprar uma deficiência hoje. Não, a gente adquire um celular, a gente adquire uma roupa, a gente adquire uma bolsa, a gente adquire um sapato, mas adquire uma deficiência. Pois é o termo. E quantas pessoas que, em função de um AVC, em função de um acidente de trânsito, em função de uma doença, tem um membro amputado, tem parte do corpo paralisada,